Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Está com som. Tá. E nós, às sextas-feiras, programa Contos e Casos Espirituais, estamos dando continuidade ao livro Depois da Vida, depoimentos gravados em uma sessão mediúnica, cheio de ensinamentos para todos nós. Hoje a história é longa, então foi dividida, vamos ver. Em princípio, eu pensei em fazer em duas partes, mas vamos ver. Claro que o que eu vou falar aqui, o comentário não é meu, me baseio nos livros da doutrina espírita, eu trago o livro, digo a fonte, tudo direitinho, para que a gente aprofunde os nossos conhecimentos também. Então, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Pai. Por mais uma oportunidade de aprendizado com histórias reais. A vida que nos chega, Senhor. A vida que não cessa nunca. Com todas as consequências do nosso livre-arbítrio. Gratidão ao Mestre Jesus por nos ajudar a usar bem o livre-arbítrio, ao aprender e buscar vivenciar os seus ensinamentos. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira, que nos acolhe nos nossos momentos de maior dor. Gratidão a cada benfeitor espiritual que estende as mãos para nós. Sejamos nós encarnados ou desencarnados e que todos nós, então, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Gente, está muito calor ainda aqui no Rio de Janeiro. Hoje está ventando, mas eu tive que fechar um pouco a janela por causa do brilho na tela.
A história se intitula, ou melhor, o caso foi chamado de... Deixa eu só me organizar aqui nos alfarrábios para pegar o livro certo. Aqui. Pronto. Aqui ao lado está a minha cadeira assistente. O caso, então, hoje foi chamado de O Obsessor. O jovem JC, enfermara de uma problemática psíquica. Sua genitora encontrava-se internada em sanatório psiquiátrico fazia muitos anos, com o diagnóstico de esquizofrenia. O jovem JC apresentou durante anos um comportamento perturbador. Instabilidade emocional, desinteresse pelos estudos, falta de fixação intelectual, sonolência. Ao completar 19 anos, deu-se conta de uma formação congênita anormal no aparelho genésico, porém sem maior gravidade ou outras consequências negativas. Subitamente foi acometido de depressão. Olha que caso complicado e caiu na mão do pessoal desse centro espírita. Em tratamento psiquiátrico, sua enfermidade foi diagnosticada como psicose maníaco-depressiva. Passou a frequentar o Hospital X nesta cidade, indo pela manhã e retornando à noite. Praxiterapia, entrevistas, sonoterapia e alguma outra medicação foram-lhe aplicadas. Solicitando auxílio dos benfeitores espirituais para o caso, eles trouxeram a entidade que se expressou conforme transcrevemos. Então, a gente vê que é um caso muito complicado. Mãe e filho, ambos com sintomas mentais. Gente, desculpe, de vez em quando fica um fio liso, bem aqui. Então, mãe e filho, ambos com sintomas mentais graves. A mãe esquizofrenia, ele psicose maníaco-depressiva, né? Aí levaram o caso à casa espírita para pedir ajuda, né? E aí, os benfeitores espirituais trouxeram um espírito que se expressou conforme transcrevemos. Aí começa. Outra coisa, o espiritismo recomenda ir ao médico. Afinal de contas, essa criatura reencarnou para trabalhar como médico. Não é? Então, o espiritismo recomenda que as pessoas busquem um médico. Ah, mas psiquiatra? Ah, psicólogo? Por que não? Joana de Ângeles não trouxe para nós toda uma série psicológica? Que a gente precisa, né? Então, vá à casa espírita, tome seu passe, beba sua água fluidificada, faça o culto no lar em casa, mas vá ao médico também. Porque aí os amigos espirituais também vão intuir, vão ajudar no tratamento médico. Vai ser um completando o outro. Ok? Se você for recomendado tomar passes na casa espírita, tome. Ok? Então, vamos ver o que a entidade falou. Lembrando, trouxe trechos de livros para a gente aprofundar o entendimento e ver onde é que a gente se encaixa, né? Porque toda sessão mediúnica tem alguma coisa para a gente aprender, ou no mínimo meditar. Ou aprender ou meditar. E a entidade disse o seguinte: sou chamado obsessor e a palavra é-me aplicada como uma chancela infeliz, definindo-me como um malfeitor, um desalmado, um covarde perseguidor de uma pessoa boa, vítima da minha insânia. A gente utiliza o obsessor também assim quando a gente está com algum problema que é de nossa responsabilidade, diz, não, é culpa do obsessor.
Hermínio Miranda, começamos os nossos livros. O diálogo com as sombras. Vamos ver aqui a página certa. 123. Tá. Esse livro aqui é maravilhoso. 123. Aqui. Ele nos lembra, na parte do livro relacionada aos desencarnados, sobre o perseguido. A vítima da obsessão é sempre uma alma endividada perante a lei. De alguma forma grave, no passado mais recente ou mais remoto, desrespeitou seriamente a lei universal da fraternidade, vindo a colher como consequência inexorável o sofrimento. Ele é essa, está dentro do mandamento maior. Amarás a Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, sabe? Profundamente, com tudo que você é. E ao próximo como a si mesmo. E aí começa a encrenca, né? A gente, nesse capítulo, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, etc., muitas vezes parte para o revide, ou partiu para o revide, ou fez alguma coisa contra alguém. E aí vem o perigo das chamadas regressões de memória. Todo mundo só quer saber de ser famoso. Ah, porque eu fui Cleópatra. Cleópatra foi suicida. Começa por aí. Né? A gente quer ter sido alguém famoso na história mundial. Agora, dona de casa, empregado, CLT da vida naquela época, ou prostituto, prostituta, ou ladrão, ou assassino, assassina, ladra, corrupto. Vivendo em situação de rua, isso ninguém quer. E aí, a regressão é feita para curar alguma fobia que a pessoa traz e não consegue resolver de jeito nenhum. Certo? Vamos lá. Continua aqui Hermínio Miranda. A falta cometida contra o semelhante expõe seu autor aos azares do resgate, mesmo que a vítima o tenha perdoado imediatamente. Por quê? Porque quando a gente faz alguma coisa contra outra pessoa, a gente está indo diretamente contra as leis divinas. Quando eu atinjo o outro, eu estou automaticamente impulsa nas leis divinas. Lei de causa e efeito. Papum. Vai voltar. Assim como quando eu faço o bem, automaticamente o bem vai voltar para mim, não tenha dúvida. Mas nós, o nosso livre-arbítrio, né? A gente faz umas besteiras com ele. Pois é. Vamos continuar aqui. Muitas vezes, a vingança como que se despersonaliza, passando a ser exercida não por aquele que foi prejudicado, mas por alguém em seu nome, ainda que não autorizado por ele. Não importa que o perseguido ou obsidiado esteja na carne ou no mundo espiritual. Não importa que se lembre ou não da ofensa. Não importa que a falta tenha sido cometida nesta vida ou em remotas existências. O vingador implacável acaba descobrindo seu antigo algoz, mesmo que ele se oculte sob os mais bem elaborados disfarces, ligando-se a ele por largo tempo, vida após vida, aqui no espaço, alucinado pelo ódio que não conhece limites nem barreiras. E mais à frente, Hermínio Miranda nos lembra
Ensinamento de Cristo. Vai e não peques mais, disse o Cristo. Por muito tempo se pensou que isso fosse apenas um tema sugestivo para pregar sermões bonitos. Hoje sabemos da profunda realidade que encerra o ensino evangélico. O Cristo sempre ligou o problema do sofrimento físico ou espiritual ao do erro. Estás curado, disse ele ao paralítico, a quem mandou tomar a sua cama e andar. Não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. João, capítulo 5, versículo 14. Dessa forma, o erro, que os evangelistas chamam de pecado, acarreta o sofrimento, a punição, o resgate. Não que tenhamos de nos redimir necessariamente por meio do mecanismo da dor. A dor não é inevitável, porque o processo da libertação pode dar-se também por meio do serviço ao próximo, do aperfeiçoamento moral, da prece e da vigilância. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Emmanuel, no livro Encontro Marcado. Olha só, nós estamos mais ou menos no segundo parágrafo do livro. Olha quanto ensinamento embutido tem. Emmanuel, livro Encontro Marcado, capítulo 33, O Obsessor. Página 93, 94. Companheiro de experiências, espíritos obsessores. Às vezes, pronunciamos a palavra obsessores, qual se o conceito designasse uma raça de criaturas diferentes, e alinhamos epítetos que nos definam assombro e repugnância, como sejam demônios desencarnados, gênios infernais, espíritos perversos. Sem dúvida, em sã consciência, ninguém se afina com o mal, como ninguém se harmoniza com a doença. Se providenciamos, no entanto, socorro adequado aos enfermos do corpo, a que título relegar a regime de absoluta condenação aqueles irmãos nossos que se marginalizaram do ponto de vista espiritual em precipícios de trevas? Certo, pessoa alguma se lembrará de pedir um prêmio a fim de laurear os que delinquiram, mas é preciso considerar que são eles seres humanos, quanto nós mesmos, aguardando remédio e proteção para que se levantem de novo à altura da humanidade. Por mais endividado ou inferior que nasça um espírito no campo terrestre, as leis de Deus jamais o abandonam. E selam-lhe o berço com a presença do amor, a começar pela ternura do coração materno, capaz de auxiliá-lo até as últimas raias do sacrifício. Vamos ver aqui. Impossível desconhecer as dificuldades e problemas a que estamos sujeitos pela influência dos nossos companheiros apresados nas teias de revolta e desequilíbrio. Entretanto, se a bondade do Senhor nos encaminha, é que partilhamos com eles o mesmo quinhão de débito a resgatar ou de serviço a desenvolver. Se nos trazem sensações de tristeza ou de angústia, é que ainda temos os corações quais os deles, arraigados à sombra de espírito. Vamos continuar. Vou virar aqui tudo direitinho.
para que eu não me perca. Continua o nosso amigo a dizer o que está acontecendo com ele. Não nego a loucura de que me encontro possuída, nascida de um ódio que me combure. Como se eu fora uma fornalha ardente, queimando-me por dentro. A monoideia do desforço devora-me todo, e eu vivo fixado a este desejo de vingança, alimentando-o como se ele me propiciasse paz. Então ele sabe que ele não está em paz. Né? Tudo quanto penso se refere aos meus desafetos, minha antiga esposa e meu filho do passado. E aí, às vezes, a gente tem uns problemas dentro de casa, né? Quem foi que chegou e, através da reencarnação, tem contas a ajustar conosco, ou nós com eles, a gente, todo mundo junto e misturado. E quando tem um problema de obsessão com um membro da família, a família toda está envolvida. Então, Emmanuel, no capítulo 142 do livro Pão Nosso, nos diz o seguinte: revides. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. E Emmanuel desenvolve a ideia assim. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam, por meio do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Ninguém conserta ninguém, não, gente. Impossível. A reforma íntima é de cada um. Não tem como, por mais que eu ame aquela pessoa, eu fazer com que ele faça a reforma íntima dele. É ele que tem que fazer, tem que querer, tem que buscar. Vamos aqui. Prontos a protestar, a acusar e criticar os grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? É porque a gente não segura a boca mesmo, né? Daqui a pouco tá raios e trovões dentro de casa, aí a psicosfera vai para o brejo, e aí os companheiros do lado negro da força aparecem. Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito.
Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Se cada um de nós realmente, né, buscasse seguir o que Jesus preconizou, o planeta já estaria bem melhor. Talvez, essa passagem, essa transformação do planeta de provas e expiações para mundo de regeneração não fosse tão agressiva, tão violenta, mas nós usamos o nosso livre-arbítrio para fazer o quê? Vamos continuando. É fácil solicitar-se perdão para alguém que fez um mal a outrem. Quando, porém, esse mal nos é feito, muda-se a paisagem, é diferente a posição para perdoar. E a gente não usa umas desculpinhas. Não, é que... Sabe o que é? E aí eu encontrei um site chamado Espírita, uma página do livro Alma e Coração, de Emmanuel, que nos diz assim: ofensas e ofensores. Tão logo apareçam diante de nós quaisquer problemas de injúria, prejuízo, discórdia ou incompreensão, é imperioso observar quão importante para o espírito é o estudo das próprias reações, a fim de que a mágoa não entre em condomínio com as forças que nos habitam a mente. E mágoa é um problema sério. Mágoa pode gerar câncer. Ressentir-nos é cortar os tecidos da própria alma. Que imagem forte, não? E porque o ressentimento, a gente está se cortando por dentro. Ou acomodar-nos com o veneno que se nos atiram. Acalentando, Emmanuel pega umas palavras, acalentando sofrimento desnecessário ou atraindo a presença da morte. Isso porque, à face da lógica, raciocínio, todas as desvantagens no capítulo das ofensas pesam naqueles que tomam a iniciativa do mal. Se eu estou odiando alguém, a fonte maior do ódio está onde? Dentro de mim, né? Eu não consigo despejar todo o meu ódio em cima de alguém. Aquilo, né, fica fervilhando. E aí, daqui a pouco, está o meu corpo físico doente. O que será? Vamos continuar com Emmanuel. O ofensor pode ser a criatura que está sob lastimáveis processos obsessivos, que carrega enfermidades ocultas, que hajam impulsos de tremendos enganos, que atravessa a nuvem do chamado momento infeliz e, quando assim não seja, ou seja, nada disso, é alguém que traz a visão espiritual enevoada pela poeira da ignorância e não sabe o que está fazendo com ele mesmo. Literalmente desconhece. O que no mundo, ou seja, a visão espiritual enevoada pela poeira da ignorância, o que no mundo é uma infelicidade como qualquer outra. Emmanuel colocou no mesmo patamar de peso, né, igual a qualquer outra infelicidade. Cabem ainda ao ofensor o pesadelo do arrependimento, que um dia a ficha vai cair. O desgosto íntimo, o anseio de reequilíbrio e a frustração agravada pela certeza de haver lesado espiritualmente a si próprio. É uma verdade.
Aos corações ofendidos resta unicamente um perigo, o perigo do ressentimento, que, aliás, não tem a menor significação quando trazemos a consciência pacificada no dever cumprido. Se eu sei que eu não fiz o que o outro está fazendo, está me atacando por causa de alguma coisa, então estou tranquilo. Não vai me atingir. Eu não vou ficar absorvendo que a energia negativa quem está mandando para mim. Estou em paz, estou certo. Minha consciência está tranquila. Entendendo isso, entender tudo isso que ele acabou de falar, nunca respondas ao mal com mal. Considera que os ofensores são quase sempre companheiros obsessos, ou desorientados, enfermos, ou francamente infelizes, porque quem faz uma coisa contra o outro está infeliz. Né? Gente feliz não perturba os outros. Então, enfermos ou francamente infelizes a quem não podemos atribuir responsabilidades maiores pelas condições difíceis em que se encontram. Não dá nem para responsabilizar a criatura, porque ele já está ruim com ele mesmo, dentro do universo dele mesmo, ele está todo enrolado, está ruim, já está infeliz. Recomendou-nos Jesus: amai os vossos inimigos. A nosso ver, aqui, Emmanuel coloca a opinião dele. Semelhante instrução, além de impelir-nos à virtude da tolerância, ou seja, a gente já vai aprendendo a ser tolerante, tem alguém aqui. Olá, tudo bom? Aqui que eu digo aqui na sala, dá para ver que tem uma pessoa me vendo. Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Ao nosso ver, semelhante instrução, na opinião de Emmanuel, além de impelir-nos à virtude da tolerância, que não é pouca coisa, a gente aprender a ser tolerante com o próximo, a gente quer que os outros sejam tolerantes em relação a nós. Então, além disso, faz-nos sentir que os ofendidos devem acautelar-se, usando a armadura do amor e da paciência, a fim de que não sofram os golpes do ressentimento, de vez que os ofensores já carregam consigo o fogo do remorso e o fel da reprovação. E a gente vai ver isso, carregam consigo, no decorrer aqui do depoimento do nosso amigo. Aliás, eu nem vi esse nosso amigo, acho que não tem nome, nem... Não, tem. Antônio Viana. Nosso amigo Antônio vai falando. Vamos continuando aqui. Continua ele a falar, né? Fala-se muito em espíritos desencarnados, mas quase sempre com certa indiferença. Muitos asseveram crer neles, todavia não se dão conta de que somos seres reais, com emoções, discernimento e inteligência, e não apenas algo concebível só pela imaginação. Portanto, coisas fáceis de serem esquecidas ou de poderem ser ludibriadas. E ele fala uma frase assim com ênfase. Nós somos gente. Voltamos ao diálogo com as sombras? Sim. Na página 14 dessa vez. Hermínio Miranda nos diz assim: o mundo espiritual é povoado de seres que foram homens e mulheres como nós mesmos, encontrando-se em variados estágios de desenvolvimento moral. Pelo nosso mundo de encarnados, podemos inferir o outro, do lado de lá. Ali, como aqui, encontramos espíritos nobres e dotados de atributos morais avançados, mas, igualmente, a massa imensa daqueles que se acham da média para baixo, até os extremos mais dolorosos do aviltamento moral, da ignorância, da revolta, da angústia, do
rancor, da vingança. Como? Como a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual, e como ainda nos encontramos todos em estágios inferiores da evolução, e no dizer de Kardec, todo mundo é mais ou menos médium, nos afinamos com maior facilidade com aqueles que também se acham perturbados por desequilíbrios de maior ou menor gravidade. E aí isso nos remete a pensar como é que anda a nossa sintonia. Sintonia e afinidade, como é que estão? Ou não estão? Para não acontecer isso que está acontecendo aqui. Não acontecer isso que o Hermínio Miranda colocou no livro. É tão fácil a gente escorregar, gente. É tão fácil. Vamos continuar com a história do nosso companheiro Antônio. Vou virar aqui a página também. Eu tenho as anotações aqui embaixo, para mim não me perder. Vamos lá. Temos mais alguma coisa. Mas eu acho que essa aqui eu já até falei, foi demônio. Encontro marcado, companheiro de experiência, já falamos. Ok. Continua nosso companheiro Antônio. Quando pretendem dialogar conosco, os homens assumem posições falsas, aparentando, olha o que o Espírito fala, aparentando uma superioridade moral que nem sempre possuem, usando uma verbosidade vazia, na qual não creem, supondo enganar-nos. Não dá para enganar, não. Não dá como enganar espírito. Não tem como. Olvidam que temos um corpo, uma fisiologia, cada um a sua própria psicologia, seu passado e suas tendências. Então, não é uma caixinha que você vai enquadrando os espíritos. Esse aqui está com esse problema, eu vou falar isso assim. Esse aqui está com esse problema, eu vou dizer isso assim. E esse aqui, pronto, tudo certinho. Passa régua, está tudo certo, nivela todo mundo. E não é assim. Porque muitos não nos veem ou não nos ouvem diretamente, não conseguem entender-nos, adotando uma crença passiva. Aceitam-nos momentaneamente, mas não nos conceituam com a necessária atenção ou o compreensível respeito que se devem às criaturas todas, uma às outras. Nossa, que puxão de orelha, hein? Por isso que a sessão mediúnica você vai pensando, gente, como é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou reagindo à presença do companheiro? O que ele está falando? Eu me encaixo, não me encaixo? Diálogo com as sombras de novo. Página 119. Ele nos falando sobre os manifestantes, que variam muito as categorias de espíritos que comparecem a um grupo mediúnico. Existem os que pertencem às equipes socorristas, dedicados ao bem, ao trabalho construtivo, à renúncia, ao amor fraterno, né? Ainda não são perfeitos. Trazem, como todos nós, impurezas e imperfeições, a que dão combate sem tréguas nas lutas redentoras em que se empenham. Tá. No anverso da medalha, encontramos os espíritos envolvidos em dolorosos processos de atordoamento moral,
Não nos iludamos com seus rancores, sua gritaria, sua violência e agressividade. São terrivelmente infelizes, a despeito de tudo quanto digam ou façam. A couraça de ódio de que se revestem não passa de uma defesa desesperada contra a infiltração benéfica do amor. Temem mais o amor do que o ódio, mas desejam-no acima de tudo neste mundo. Não buscam, no fundo, outra coisa, senão serem convencidos de seus erros, para retomarem um caminho evolutivo, abandonado, às vezes, há séculos ou milênios. E, coisa ainda mais estranha, trazem também amor no coração, ainda que sepultado em profundas camadas de desesperança e desenganos. Um livro, deixa eu ver aqui, Doutrinação para Iniciantes. Veio pelo Clube do Livro. Não, esse aqui, não. O outro veio pelo Clube do Livro. Esse aqui foi comprado, tá? Coisa. Foi comprado em particular. Doutrinação para Iniciantes. E ele nos remete a um livro de André Luiz chamado Desobsessão. Né? Que tem a seguinte lista: receber com atenção e interesse as comunicações, ouvi-las com paciência e imbuído da melhor intenção de ajudar. E aí a gente vai vendo onde a gente se encaixa, né? Envolver o comunicante em um clima de vibrações fraternais, dando oportunidade para que ele fale. Estabelecer em tempo oportuno um diálogo amigo e esclarecedor. Evitar acusações e desafios desnecessários. Confortar e amparar através do esclarecimento. Não discutir com exaltação tentando impor seu ponto de vista. Não receber a todos como se fossem embusteiros e agentes do mal. Ser preciso e enérgico na hora necessária, sem ser cruel e agressivo. Evitar o tom de discurso e também as longas preleções. Ser claro, objetivo, honesto, amigo, fraterno, buscando dar ao comunicante aquilo que gostaria de receber, se no lugar dele estivesse. Vamos agora para instruções psicofônicas. Desculpem a capa. No capítulo 4, intitulado No Intercâmbio, o espírito comunicante, deixa eu ver aqui. Na noite de 1º de abril de 1954, ao término de nossa reunião, José Xavier, que foi companheiro militante do Espiritismo em Pedro Leopoldo, já desencarnado desde 1939, e que ainda hoje é um cooperador fiel e cooperador leal e amigo em nosso grupo, tomou um instrumento mediúnico e conversou conosco sobre o intercâmbio com as entidades sofredoras, deixando-nos as expressões. Eu pensei, tá? No trato com os nossos irmãos desequilibrados, é preciso afinar a nossa boa vontade à condição em que se encontram para falar-lhes com o proveito devido. Falando sobre os companheiros que chegam, né, com problemas, convidados à revisão do estado consciencial em que se alojam, irritam-se e defendem-se. Nosso irmão Antônio está fazendo. Como ouriços contentes no espinheiro em que moram, quando não se ocultam matreiros no egoísmo em que se deleitam,
ao modo de velhas tartarugas a se esconderem na carapaça ao primeiro toque estranho às sensações com que se acomodam. Se insistimos no socorro espiritual de quem impropérios e costa em blasfêmias. Mas com isso não deixam de ser doentes e loucos, agindo contra si mesmos e solicitando-nos amparo. Sentem-se vivos, tão vivos como na época em que se embebedaram de mentira, fascinação e poder, e outras coisas. O tempo e a vida correm para diante, por fora deles, mas por dentro imobilizaram a própria alma na fixação mental de imagens e interesses que não mais existem, senão no mundo estreito desses infelizes irmãos. Querem apreço, consideração, apoio, carinho. Não pedimos a vocês estimular-lhes a fantasia, contudo, lembramos a necessidade de nossa tolerância para que eles possamos contornar com êxito as complicações e labirintos, doando-lhes, ao mesmo tempo, ideias novas, com que empreendam a própria recuperação. Figuremo-los como prisioneiros, cuja miséria não nos deve sugerir escárnio ou indiferença, mas sim auxílio deliberado e constante para que se ajudem. Cultivemos, assim, a conversação com os desencarnados sofredores, sem curiosidade maligna, ouvindo-os com serenidade e paciência. Não nos esqueçamos que somente a simpatia fraternal pode garantir a obra divina do amor. E o tempo está acabando, deixa eu ver se dá para ler mais um pedacinho ou não. Melhor não. Não vai quebrar o raciocínio. Deixa eu ver aqui. Na semana que vem, vamos continuar a história do nosso amigo Antônio, ele falando outras coisas. Contando o que foi que aconteceu com ele, né? Como foi feita a conversa com ele, e como ele ficou no final das contas. Ok? Muita coisa para a gente pensar. Muita coisa boa para a gente pensar. E ver como é que anda a nossa sintonia, nossa afinidade, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão a Deus, acima de tudo, por todas as oportunidades reiteradas de existência e inexistência. Gratidão ao Mestre por nos ensinar o caminho, como passar pela porta estreita. Gratidão a Maria por nos acolher e nos acalentar. Sempre, Mãe, a sua bênção sobre todos nós, encarnados e desencarnados. E gratidão a esses companheiros espirituais que estendem as mãos para nós, nos ajudando nessa caminhada. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Acabou o meu tempo. Até semana que vem com a continuação desse depoimento. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.